Olá, bem-vindo ao nosso canal, que prazer imenso ter aqui conosco. E se você está de passagem, já lhe convido para você se inscrever no nosso canal. E se você gostar do conteúdo, deixe aquele like, que isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. E hoje eu quero falar com você sobre Sansão e o que ele perdeu na sua vida alimentando o pecado dele. Isso aqui é um assunto extremamente importante. E eu quero meditar com você no texto que está lá no capítulo 13, verso 25 de Juízes, que diz assim: A mulher deu à luz ao menino e lhe pôs o nome de Sansão. E ele cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão tinha privilégios espirituais que outros não tiveram na sua época. E mesmo assim, por causa do pecado, ele levou tudo isso a perder. Ele infelizmente perdeu tudo o que ele poderia ganhar de bênçãos de Deus na vida dele. Bom, o que ele perdeu dando trela para o pecado, alimentando o pecado na vida dele? A primeira coisa foi a confiança dos seus pais. E não tem coisa pior na nossa vida do que perder a credibilidade dos nossos pais naquilo que fazemos. É muito triste quando um jovem se envolve na bebida, nas drogas, na prostituição e os pais já não podem mais fazer nada. Tem que esconder as coisas, as gavetas têm que andar toda fechada porque, infelizmente, esse filho não é mais digno de confiança. Como é que você anda com relação à confiança que os pais que você tem depositam na sua caminhada de vida? Será que eles confiam em você? É muito triste quando nós perdemos a confiança daqueles que deveriam confiar em nós. Infelizmente, Sansão, por causa do seu pecado, perdeu a confiança da sua família. E não somente isso, ele perdeu o seu autodomínio. Quando a gente lê Juízes capítulo 16, versos 1, nós percebemos que ele perdeu a noção das coisas. Tem gente que é assim: a vida é louca mesmo, vou fazer o que dá na minha telha, vou fazer aquilo que deseja o meu coração, aquilo que eu estou sentindo. Vivem de sentimento, vivem de emoções. Só que isso é uma dose que não tem fim. Quanto mais você quer sentir, mais você quer sentir. Quanto mais você deseja, mais você vai querer desejar. É um poço sem fundo. Então quem vive de emoções, quem vive de desejos, perde o controle das coisas. E foi o que aconteceu com Sansão. Perdeu o juízo das coisas. Arrogância, prepotência, se achar o bonzão. Tem gente que, eu sou muito bonito mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, olha como eu sou. E perde o juízo, perde o domínio da vida que tem. E no futuro isso sempre traz grandes prejuízos. Se você não botar a cabeça no lugar, o prejuízo será certo na sua vida. Outra questão é que ele perdeu a sua condição de nazireu. Nazireu era um homem consagrado a Deus, uma pessoa separada para Deus, tinha alguns privilégios espirituais maravilhosos. Quando você se mete no pecado, uma das coisas que você perde é a sua condição espiritual diante de Deus. É muito triste quando a gente vê pessoas que levantavam as mãos para adorar a Deus, pessoas que liam a Bíblia, pessoas que tinham um lugar no altar de Deus, envolvidos com bebida, prostituição, más amizades. É tão triste ver isso. É tão triste ver que o pecado dominou a vida espiritual desse ser humano. E eu vou dizer uma coisa ainda muito mais séria. Você que já foi líder de célula, você que já foi pastor, você que já esteve à frente de obras, você que já foi líder de jovens, você que já trabalhou na obra de Deus, você é alguém marcado por Satanás. Você está pensando que você briga com Satanás e depois ele vai deixar barato? Ele só está esperando você desviar para poder iludir você e levar você para o fundo do poço. Infelizmente, nós estamos vivendo muito isso, estamos observando isso acontecer na vida de muitas pessoas. Eu quero dar um exemplo para você. Eu já tive diversas oportunidades para até me tornar incrédulo, virar ateu. Foi tanta coisa que aconteceu na minha vida que eu poderia ter abandonado o Evangelho. Mas eu sempre parei para pensar, não vale a pena. Não vale a pena perder os privilégios espirituais que o meu Deus dá no meu coração.
por causa do pecado. A gente pode errar na caminhada da vida. Uma coisa é você tropeçar na caminhada da vida, mas aí você se levanta e ergue a cabeça e a vida segue. Outra coisa é você tropeçar e sentir desejo pela lama, tomar a condição de porco e se jogar naquilo que é nojento que o pecado oferece para a gente. Isso é diferente. Errar, todo mundo vai errar, mas permanecer no erro é outra situação. Então, foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi um homem que teve grandes privilégios espirituais, mas ele abandonou tudo isso por causa dos prazeres do pecado. Outra questão é que o pecado tira a força divina que temos dentro de nós. Sansão tinha uma força divina extraordinária. Ele era o homem mais poderoso em termos de força que já passou por essa terra. Ele era capaz de destruir tudo que estava na frente dele. Mas essa força divina que ele teve não valeu em nada, porque ele estava cheio do pecado no seu coração. A sua mentalidade foi contaminada e ele perdeu essa condição. Uma outra questão também, que quando o pecado invade a nossa vida, nós perdemos a visão. Nós só podemos chegar a algum lugar quando nós temos a visão correta da vida. E isso, infelizmente, Sansão perdeu. E tem muita gente perdendo a visão correta da vida por causa do pecado. Às vezes você está no bom caminho, você está seguindo um caminho de vitórias, de bênçãos, e quando você dá trela para o pecado, essa visão fica turva, seus valores ficam turvos, sua maneira de ver a vida fica decadente e você acaba aceitando a comida de porcos que esse mundo oferece para aquele que anda no pecado. E a coisa mais triste, talvez, disso tudo, é que quando você está envolvido no pecado, você perde a sua liberdade. Tem gente que diz assim, agora eu sou livre, não estou mais debaixo da crueldade, da religiosidade, não sou mais religioso, eu acredito em Jesus, mas eu não sou religioso, não. Esse negócio de religião, de igreja, querido, isso é besteira. É isso que Satanás quer que você acredite. Você não é livre. Não existe liberdade. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Esse negócio de liberdade não existe. Mas você decide a quem você quer servir. Então tem muita gente servida a Satanás achando que é livre. Mas não consegue abandonar a bebida, não consegue abandonar as drogas, não consegue abandonar as más amizades. Liberdade é quando você pode olhar para aquilo que pode prejudicar a sua vida e dizer, isso eu não aceito. E em Cristo nós temos essa capacidade de dizer não para aquilo que pode prejudicar nossas vidas. E para encerrar, o final daquele que vive uma vida de pecado é a morte. Em Juízes capítulo 16, versos 20, deixa bem claro o final da vida de Sansão. Foi morte. E, infelizmente, o pecado é morte. Morte espiritual, morte familiar, morte financeira e, por último, a nossa morte espiritual, a nossa morte carnal. Quantas pessoas já não morreram por causa de viver debaixo de pecado? Talvez a pior morte não é nem tanto a física, mas a espiritual, porque aquele que anda no pecado não pode entrar na vida eterna, não pode herdar a vida eterna. E isso é um prejuízo incalculável. Que você possa refletir sobre essas coisas na sua vida. Tá ok? Essa é a palavra que nós temos para hoje. Que Deus te abençoe. Até a próxima.